graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos permite, da gente poder se reunir mais uma vez nesse dia. Digo mais uma vez porque na manhã desse dia estivemos aqui no momento de oração, foi muito bom, vários irmãos esteve nos acompanhando, né, na oração, e foi uma bênção. E teve um momento que eu tive até um sonho na hora da oração. Eu cochilei, não foi? Tive um sonho que a igreja estava cheia de crente orando. Aí foi o sonho. Quando eu despertei assim, não estava tão cheia não. Tinha um bocado de obreiro, mas inclusive o pastor Carlos estava aqui, não foi? Que na semana passada ele não pôde vir, eu falei. Mas foi assim, um grupo de jovens orando, aquele negócio. Aí quando eu despertei, descobri que era um sonho. Mas na próxima segunda eu acredito que vai melhorar. Vai ter mais gente. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. A seguir. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforceis inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém? Senhor, nós te damos graças mais uma vez pela sua palavra que tem sido lida, pelos louvores que aqui já foram entoados. Já sentimos a tua presença neste lugar e temos por certo que o Senhor continuará manifestando a sua graça aos nossos corações, e pedimos que a tua palavra, Senhor, seja aplicada e que nós possamos ser edificados como instrumentos, como canal de bênção. Isso te pedimos também pela vida dos nossos irmãos que estão não só aqui no templo, mas em casa, que estão a participar do culto através das redes sociais, que o Senhor possa visitar este teu servo, esta tua serva, restabelecendo as enfermidades, né, daqueles que estão enfermos, dando saúde. Te apresentamos também, irmã Carol, visita ela e restabelece a saúde da tua filha. Pai eterno, somos agradecidos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Paulo, apóstolo, escreve a sua carta à comunidade de Filipos, com o objetivo de orientar acerca das doutrinas, ensinamentos bíblicos. Alguns pesquisadores dizem que quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma, e depois ele encaminha essa carta por um dos seus companheiros para que ela fosse entregue naquela comunidade. O certo é que aqueles irmãos foram exortados, ensinados, instruídos, e os anos se passaram e nós já temos mais de 2 ou quase 2000 anos
que se passaram, e essas palavras, elas soam nos nossos ouvidos para trazer a nós edificação para o tempo que nós vivemos. Nesse particular, Paulo trabalha o desenvolvimento da salvação dos crentes. E quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, a gente vem trazendo uma carga muito pesada. Um caminhão, uma carreta, um bitrem, né? De problemas, pecados, né? Não confessados, não arrependidos. Mas aí a bondade de Deus, a misericórdia de Deus nos alcança, dádiva da salvação, dom gratuito, de maneira que a gente recebe a palavra e sente a necessidade desta reconciliação, arrependendo-se dos nossos pecados. E a misericórdia de Deus é tão grande que Ele apaga todo o nosso passado obscuro, né? Ele arranca tudo e nos faz novas pessoas, novas criaturas, através da nossa reconciliação. O certo é que a partir daí, a gente precisa começar a desenvolver a salvação que o Senhor nos proporciona através da nossa decisão, por meio da nossa decisão, para o nosso dia a dia. E eu ouvi agora à tarde uma palavra de um grupo de discipulado que a gente está participando, e a lei do discipulado dizia o seguinte, ela dizia assim, que nós aceitamos Jesus, recebemos as pessoas, né, ou até nós mesmos, e nós somos ocupados na igreja antes de sermos discipulados. A gente é ocupado, né? O irmão aceita Jesus, a gente dá logo uma função para que ele não saia da igreja. E aí ele não foi discipulado, ele ainda não é um discípulo. E com o passar do tempo, ele vai ficando velho de igreja, né? Acaba sendo convidado para ser obreiro, auxiliar, presbítero, diácono, pastores, mas não foi discipulado. E aí é o problema da gente ter hoje um grande número de lideranças, líderes de departamentos, obreiros, pastores, que realmente precisaria desse processo de discipulado, porque lá atrás nós não desenvolvemos essa estrutura para tornar-se de fato o novo irmão, um discípulo de Jesus, para que ele possa reproduzir em outros o discipulado. E aí a gente tem as dificuldades para fazer com que trazer a consciência à igreja, principalmente aos mais experientes de igreja, a necessidade de se viver o discipulado, que não é nada novo, que é algo que Cristo ensinou, que Ele mandou que fizéssemos. Ele disse, você quer ser meu discípulo? Então tem um caminho aqui, ame uns aos outros, né? Cuide, integre, discipule, demonstre o amor, viva o amor, e aí você vai ser meu discípulo. Então, mas a gente não desenvolve isso, e aí com isso a gente vai criando uma estrutura fragmentada, eu vou usar esse termo, fragmentada. Como, pastor? Nós temos estruturas fragmentadas. A razão dos fragmentos que temos são muitas divisões em igreja, divisões de grupo, grupos que se dividem por qualquer coisa, lideranças que discordam. Olha aqui o texto que Paulo está dizendo aos irmãos, aos filipenses: façam tudo sem murmurações nem discussões. Discorda, né? Porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. É óbvio que nós não somos obrigados a concordar com tudo. Mas quando nós somos discípulos do Senhor, a gente até discorda, mas a gente continua seguindo a Cristo, servindo a Ele. Um dia os discípulos ficaram observando, me chama a atenção isso. Jesus chegou e deu uma mensagem dura
para esse grupo que apenas se envolveu em alguma coisa, mas que não tinha estrutura. E quando Jesus dá a mensagem dura, eles começam a escapulir para um canto, para o outro, e ficou os 12 olhando para Jesus. Jesus disse: vocês também não vão? Vocês também não vão seguir eles? E aí, entre eles, não me recordo agora se a Bíblia menciona o nome, mas um deles disse assim, foi Pedro, não foi? Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro já tinha uma maturidade, porque estava caminhando de fato com Jesus. Então, quando a gente recebe Jesus como Salvador, a gente precisa buscar isso, irmão. Buscar isto, caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus, estar com Ele. Eu fico pensando, e quando eu falo, eu até me emociono quando eu falo sobre isso, porque eu tenho muita vontade de servir o Senhor. Eu tenho muita vontade de servir a Ele, de ser mais crente, né? Eu tenho vontade de imitar ao Mestre, de ser parecido com Ele. E aí quando a gente traz uma proposta, um ensinamento nesse âmbito, e a gente começa a perceber que muita gente não procura entender, e fica pensando assim, nada, ele está falando isso, ele faz isso porque ele quer ver a igreja cheia para ter nome. Olha que coisa maligna se alguém pensa um trem desse, né? Porque se a igreja estiver cheia, ele tem nome, ele vai ter nome, as pessoas vão falar por aí tudo, que é igreja, que ele é pastor. Se alguém pensa um demônio desse, irmão, está precisando levantar a mão, os pés e se arrepender de vez, porque não tem nome para mim não sou dono de igreja não. A minha maior desejo é ver uma igreja discipuladora, que ama o Senhor, que ama servir a Ele, que tem paixão pelas almas, porque eu estou passando, daqui a pouco eu já fui, vem outro para o meu lugar, né? E a obra vai continuar, Jesus vai continuar salvando. Eu ouvi hoje de manhã uma palavra nesse sentido, que eu disse, meu Deus, existe isso mesmo? Existe isto mesmo? O pastor começou a fazer um trabalho numa igreja, e Jesus começou a salvar, e a igreja começou a crescer, e aí o pastor comprou um terreno maior de que era o templo, para ampliar a igreja, e Jesus começou a salvar, e um grupo de pessoas na igreja se reuniram, e foram até o seu líder maior pedir, pastor, o senhor tira aquele homem de lá, porque se o senhor não tirar aquele homem de lá, ele vai tomar a igreja, não tem lugar mais para colocar ninguém, o senhor tem que tirar ele de lá, urgente. Irmão, um ser humano que anda na igreja, que eu não vou chamar de crente não, gosto desse, que anda na igreja e pensa assim, não desenvolveu o projeto de salvação na vida dele. Ele ainda não conheceu o Senhor, ele ainda não andou com o Senhor, ele não caminha com o Senhor, porque a maior alegria de um crente salvo é ver outro salvo. Essa é a maior alegria. A Bíblia diz que há festa nos céus, o céu se alegra quando alguém se arrepende, quando alguém se rende ao Senhor. Então, se o céu se alegra, eu preciso me alegrar, você precisa se alegrar, os santos precisam se alegrar, porque Jesus está resgatando uma alma. E nós não vamos precisar, pastor Wilkes, apenas de números. Nós não vamos precisar apresentar números, porque isso é fácil. Apresentar números, nós vamos apresentar números e vamos apresentar os resultados, os molhos, né? Está aqui o resultado, né? Do sacrifício, da oração, não vou nem chamar de sacrifício, o sacrifício de Cristo, a oração da igreja, o esforço da igreja, o amor da igreja, a dedicação da igreja, porque entenderam a palavra, são discípulos e querem reproduzir o reino de Deus na terra. Então Paulo está dizendo, você é salvo, e por que você murmura? Vai fazer alguma coisa para Jesus e murmurando. Não sei o que é que eu estou fazendo aqui. Não sei por que me botaram aqui. Não sei, eu não tenho... É melhor não fazer, santo. Não faça não, diga que você não pode fazer nada, não vai fazer nada. Porque não é maldição não, que eu, graças a Deus, eu peço a Jesus todo dia, me ajuda, porque eu só quero abençoar. Mas é a lei da vida. Se eu não faço nada para Jesus aqui,
ele vai me preparar e vai me levar logo, para eu desocupar o lugar para outro. Eu vou ficar ocupando o lugar dele, de outro? Não vou não. Jesus não quer ninguém ocupando o lugar de ninguém. Ele vai dizer assim, olha, está cheio o templo, então eu vou esvaziar, vou levar para a glória, para poder botar os que querem. Mas aqui em Itabuna não tem esse problema não, eu só estou falando isso porque tem por aí. Não podemos murmurar, porque murmurar, se você for buscar o significado, é reclamar em voz baixa. Né? Aí tem um hino 302. Em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. Então, quando você murmura, você perde a oportunidade de desenvolver a santidade de Deus na sua vida. Coloca aí, Thalita, porque eu gosto da melodia e da letra, na melodia, da letra, do poema, né, que eu não, né? E aí diz que Israel e Mara murmurou, reclamou, murmurou, e aí um bocado morreu. No mundo, isso é lá, murmura-se tanto. Agora, entre nós, entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores, há pranto, fraqueza em lugar de poder. Deixa aí, vamos pregar o hino hoje. Fraqueza em lugar de poder. Aí você vê o cara fraco, batendo com as pernas, não vai para lugar nenhum, não tem graça de nada, não desenvolve, não faz, não... Aí você, o que é que está acontecendo? Aí, de vez em quando, a gente diz, meu Deus, coitadinho daquele irmão, irmão, coitadinho, ele sabe por que ele está batendo com as pernas, é um murmurador, é um reclamador, não abre a boca para louvar a Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, reclama de tudo, vai comer, reclama da comida, acorda de manhã reclamando do colchão, né? Porque ele nunca dormiu numa cama de palha, se ele dormisse ele não reclamava, vai tomar café, reclama do açúcar, açúcar não é nem para tomar café, café é para tomar café sem açúcar, mas você reclama, né? Tudo na vida reclama, vai vestir a roupa, reclama, está apertada, está folgada, está não sei o quê, vai pentear o cabelo, diz que o cabelo está feio, que está isso, está aquilo. Para de reclamar, santo. Que se esse cabelo teu cair tudo, tu vai ficar carequinha. E aí tu não vai poder reclamar da careca mesmo, a não ser que você compra, vamos falar um nome bonito, não deixa eu falar o nome feio não, uma prótese capilar. Não, peruca não, uma prótese capilar. Aí você compra do jeito que você quiser, do jeito que você... Então, irmão, vamos parar. A segunda estrofe do hino, coloca lá, Thalita. Murmuraram assim no deserto. Em Mara, Israel murmurou. Não veem que Deus está perto? Jamais seu auxílio negou. Nós temos motivos para glorificar a Deus todos os dias. Eu não quero que você se identifique, mas eu duvido que se tiver, não quero que você se identifique aqui na multidão não, mas depois do culto você me procura. Eu duvido que aqui hoje, aqui nesse salão, tenha um membro, uma crente, alguém que não fez hoje no mínimo 2 refeições. Se tiver alguém que não fez 2 refeições, porque não tem em casa, você pode me procurar depois do culto, que a gente vai resolver esse problema. Então, se alimentou no mínimo 2 vezes. E por que você tem que reclamar? Por que você tem que reclamar? Então, murmurar baixinho. E aí vai, em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. Qual noiva levar-te para o céu? Deixa aí que eu me lembrei de um negócio simples da vida. Empírico. Quando você leva uma topada na cabeça da unha, dói, não dói? Eita, você chega a dar aqueles... Tem uns irmãos que viram logo do reteté, né? Dá uns pulinhos assim, eita. Você quer que a dor passe rápido ou você quer que ela demore mais? Então se você quer que ela passe rápido, você glorifique. É só dar um glória, glória. Aleluia, cabeça do dedo é que sabe. Depois você olha,
Agora, se tu, meu irmão, murmurar, xingar e reclamar, quem foi que fez isso, esse infeliz, e lascar o nome que você quer lascar, vai doer, vai infeccionar, vai cair a unha. Olha lá se não quebrar o dedo, depois de tampar. Mas glorifica, se tiver lesionado o dedo, Jesus vai fazer o remédio, o negócio não vai lesionar, não vai doer. Empiricamente, se você reclama, a dor aumenta. Mas se você glorifica, a dor passa. Simples. Então Jesus quer levar-te para o céu, quer te dar vida santa. Então pare de reclamar, pare de murmurar. Paulo escrevendo na carta 1 aos Coríntios, capítulo de número 10. Vamos para a Bíblia. Versículo de número 10 também. Ele vai orientar acerca disso, dizendo: não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Versículo 11: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Sabe para quem é esses exemplos? Para nós. Se a gente viu que Israel murmurou, bota no versículo 12 para a gente terminar. Israel murmurou, a terra engoliu gente, morreu gente, por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então olha o exemplo lá de Israel, e ao invés de murmurar, glorifique a Deus, não reclame não. Eu sempre cito alguns exemplos de pessoas que reclamam de tudo, reclamam do que ganha, o salário dele é sempre o miserável, não dá para nada. Eu me lembrei daquele vídeo de hoje, que você me mandou, né? Vamos mandar um vídeo, esse irmão fica só olhando o vídeo, me mandou um vídeo, mas eu não vou falar aqui não, depois deixa para lá, né, irmão? Mas um vídeo interessante, um vídeo interessante. O padre estava pregando na igreja, né, doutrinando a igreja, e falou com as ovelhas da igreja dele. Então a gente fica reclamando de tudo, né, e de coisa e tal. Não levava o dízimo na igreja. Diz que o dízimo não dá. Fica devendo: padre, ora por mim, que eu estou com 2 meses sem pagar o meu dízimo na igreja. Aí o padre disse: mas fica tirando selfie de luxo, viajando para cima e para baixo, ainda tirando foto, fica veaca na casa do Senhor e fica tirando selfie de luxo. Então tem gente que assim reclama, Deus abençoe e ele continua reclamando. Cuidado, porque quem murmura, uma hora pode ter dificuldades. Substitua a murmuração por ação de graças. Paulo escreve na carta aos Colossenses, no capítulo 3 e o versículo 17, dizendo que em tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do, dando por ele o quê? Graças ao Pai. Obrigado, Pai. Já desses eu ouvi um pastor testemunhando, dizendo que o irmão, toda vez que ele se alimentava a refeição, ele dizia: glória a Deus, a primeira já foi, o café da manhã. Na segunda refeição ele dizia: glória a Deus, a segunda das 3 já foi. E quando chegava o final da tarde, ele dizia que se alimentava, ele dizia: glória a Deus, porque a terceira já foi das 3. Então, no dia seguinte levantou: glorifique a Deus, exalte o Senhor. Substitua, ao invés de você murmurar, reclamar do seu pastor, reclamar da sua igreja, reclamar do seu patrão, reclamar do seu funcionário, reclamar da sua vida financeira, reclamar do seu casamento, reclamar dos seus filhos, reclamar do que quer que seja, glorifique a Deus. Capítulo de número 10, versículo de número 13, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele vai dizer que não veio sobre vós tentação, lutas, que não seja humana, mas Deus é fiel, que não permitirá que você seja tentado além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que você
possa suportar. Então está apertando, está doendo, está ficando difícil. Ao invés de você dizer não, reclamar disso daquilo, você glorifica a Deus, que Ele vai te mostrar a porta aberta para você passar. Que a porta está aberta. Ele disse: eis que ponho diante de ti uma porta aberta. A gente aqui não consegue ver. Estamos tão turvados, né, que a gente não vê a porta. Você acorda de noite, né? Normalmente quem dorme com as luzes apagadas, eu, por exemplo, gosto de dormir com as luzes apagadas, né? Para dormir tranquilo. Tem gente que só dorme com a luz acesa. Eu gosto de dormir com a luz apagada. E você acorda tudo escuro. Você sabe onde é a porta, porque você tem um hábito, já sabe que a sua porta está ali. Mas se você estiver num ambiente estranho, diferente, você levanta e fica papecando sem saber onde é a porta. A porta está aberta, tem uma porta, mas você não está sabendo porque você não está habituado àquela porta. Então, a gente precisa substituir a murmuração pela ação de graça. Substituir a murmuração pela ação de graça é o princípio importante na vida de cristão. Se eu começo a fazer isso, Deus vai começar a derramar os benefícios sobre a minha vida, tanto espiritual, emocional e física. Em vez de eu reclamar, criticar ou queixar das circunstâncias, eu devo procurar enxergar as bênçãos que Deus tem expressado para mim e ser grato a Ele por tudo, tudo. Glória a Deus. Tem um texto bíblico que vai dizer: seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso é gratidão. Agradeça a Deus por aquilo que Ele te deu. Se Deus diz assim: se eu dou pouco para esse menino é grato, eu vou dar um bocado de coisa para ele. Ele vai continuar sendo grato. Mas se o cara reclamar no pouco, ele nunca vai estar satisfeito com o muito que ele tiver. Ele vai sempre reclamar. Sempre. Você já viu que o ser humano é assim? Quando chove o dia todo, o que é que ele diz? Não vai parar de chover mais hoje? Meu Deus do céu, é chuva demais, que não dá para fazer nada, é muita chuva. Fica uma semana de sol, aquele calor de 40 graus, meu Deus, a gente vai morrer. Não aguento mais. Não aguento mais. A gente reclama com tudo. Reclama na igreja, né? Se a igreja estiver meio quente, a gente reclama. Às vezes na casa da gente a gente fica sem o ar-condicionado, a gente fica sem o ventilador, mas na igreja a gente não pode ficar não, nem uma horinha de culto, que a gente reclama logo. E o pior, que tem muitos que reclamam que nem oferta na igreja dá. Porque quando ele dá oferta, dá o dízimo, ele já fica imaginando assim: será que não estão aplicando minha oferta, meu dízimo? Mas quem devolve o seu dízimo, suas ofertas, não reclama não. Jesus, abençoa meu pai, ajuda, anda um ventilador novo, um ar-condicionado novo. Mas quem não devolve, quem não adora, meu Deus do céu, que calor é esse? Será que não estão vendo isso? Para de murmurar, meu santo, minha santa irmã, porque a murmuração, ela é uma atitude negativa, que ela pode te levar a uma esfera de negatividade e insatisfação tão grande, que isso vai atraindo para você coisas que não são positivas. E quando a gente se concentra, né, na murmuração, quando a gente se concentra nessas coisas que não estão corretas, que ela nos incomoda, há uma tendência de ficarmos presos a este ciclo de insatisfação e infidelidade. Porque você, ao invés de sair do ciclo da insatisfação, da reclamação, você não tem tempo de sair, é só reclamando, só reclamando, só reclamando. Aí mude o ciclo, vira o lado da radiola lá do disco e diz: a partir de hoje, depois eu não murmuro mais, a partir de hoje eu só vou glorificar. Daqui a 30 dias você vai dar o testemunho. Eu estava no culto de doutrina na segunda-feira, quando Deus usou meu pastor para dar uma palavra sobre murmuração, que eu era murmurador. Pode falar, pode dizer, irmão, eu era murmurador mesmo. Mas depois daquele dia que eu ouvi a palavra do Senhor, eu parei de murmurar. E não é que minha vida mudou? Que é para outros murmuradores que te ouvirem lá na frente, muito também. Quer dizer, eu não sei se tem murmurador não, né? Mas não sei. Em vez disso, a ação de graça nos ajuda a ver as coisas positivas em nossa vida, a apreciar as bênçãos de Deus, as bênçãos que Ele concede, a sentir gratidão nos nossos corações.
Glória a Jesus. Aí a gente vai contagiar o vizinho, o amigo, o membro da família. Quantos irmãos ganharam as suas famílias com o testemunho, uma sofrência na vida dele e ele glorificando. E ele glorificando a Deus. E alguém dizer, mas meu pai, o senhor está passando por tudo isso, o senhor ainda glorifica? É, meu filho, porque eu conheço Jesus, é Jesus que faz isso. E o filho dizer assim, eu tenho que ser crente igual meu pai, porque eu não aguento passar o que meu pai passa. E meu pai passa tudo isso, mas continua firme servindo a Deus. Isso é o bom testemunho. Isso é um bom testemunho. Paulo trata também da maneira como a igreja precisa preservar como o crente unidos. Nós falamos aqui sobre unidade no ano passado, e ele diz assim que a preocupação dos irmãos ali estava, o foco deles estava em murmurar, reclamar e em discussões. Disputar significa simplesmente discutir. E essas discussões, elas não são boas, são decisivas, disputadas. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 6. A partir do versículo 3, ele vai instruir sobre isso. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, o que é que vai acontecer? Versículo 4, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Deixa aí na tela. Tem um desejo doentio. Tem pessoas que ele só está bem se ele estiver brigando com alguém, discutindo com alguém. Aí ele está bem, mas se ele não discutir, tem aquele tipo de pessoas que quando ele vai chegando no ambiente, se tiver um grupo de 4, 5, o grupo se desfaz. Meu Deus, chegou o fulano. Aí um corre para um canto, corre para outro, ninguém quer conversa. É capaz. E ninguém quer conversa. Ninguém quer meia. Doente de alma, doente de vida, não consegue transmitir alegria para ninguém, para o outro, só murmuração, não expressa felicidade. Até no rosto você vê a transfiguração da memória, da fisionomia da pessoa. Já chega zangado, com raiva assim. Vigia, doente. E daí daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade. Uma maneira bonita de chamar o cara de mentiroso. Privado da verdade, é mentiroso. Não tem verdade. Não tem verdade. Eu gosto da Bíblia, porque diz que a Bíblia, até para chamar o cara de mentiroso, ela é elegante. Polêmica sem fim, aquela confusão, cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Normalmente esse tipo de gente, ele quer ser o pai dos outros, bonzinho, para alguns ele quer ser o salvador da pátria, e não é enganador, está escrito lá, diz que é maligno até, ele é maligno até, não é bonzinho, não. É uma piedade, irmão, é assim mesmo, e ainda dá uma de vítima, é uma perseguição que eu tenho aqui nessa igreja. Esse grupo, ninguém gosta de mim aqui. É um grupo, é uma luta. Vigia, irmão. Se ninguém gosta de ti, Jesus gosta. E se ninguém gosta de ti, você gosta das pessoas, porque o seu gostar, o seu amor vai mudar o outro. Aleluia! Vai mudar o outro.
né? Essa disputa pode terminar em grandes danos. Paulo escreve aos Gálatas capítulo 5, versículo 15. Pode terminar em grande... Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenha cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. É isso que acontece quando desenvolve inveja, contenda, discussões. Muitas vezes acaba a gente morrendo. Não é morrendo fisicamente, morrendo espiritualmente. Tem gente que aí justifica que não há justificativa, mas justifica que está afastado dos pés de Jesus, deixou de congregar por conta dessas discussões de igreja, por conta dessas contendas. E aí eu volto lá para o início da minha fala. Tudo isso porque faltou nutrir o verdadeiro discipulado. Eu não consegui ser discipulado. Eu fui inserido, eu fui integrado antes de ser discipulado. E aí eu reproduzi outros discípulos parecidos comigo, porque o discípulo é aprendiz, do jeito que eu era. Eu vim do mundo, ignorante, valente, murmurador, perturbador, né, encrenqueiro, com vizinho de rua, e papapá, bagunçava no bar, bagunçava na rua, e agora eu quero bagunçar também no meio da igreja. Eu quero também, né, quero deixar ninguém em paz. Tá? Isso Paulo falou, por isso que eu estou falando para crente. Paulo estava falando para os crentes que se congregavam na comunidade de Filipos. Façam sem murmurações, sem contendas, porque se você faz com alegria, sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer fluir. Não faça porque o pastor tem que ir cobrando, o pastor quer resultado, irmão, o pastor está cobrando, o pastor quer resultados, irmãos. Não é assim que faz. Talvez eu estou ensinando errado quando eu cobro. Talvez. Mas se eu tenho uma cobrança e eu estou sem entender o negócio, se eu não tenho uma estratégia, eu vou dobrar meus joelhos, eu vou falar com quem sabe, eu vou falar com quem é o dono, e vou dizer, Senhor, eu não quero estar aqui para fazer somente o que o irmão está pedindo, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te servir, eu quero que o teu nome seja glorificado nesse bairro, nesta casa, neste lugar, nesta cidade. Eu quero que o teu nome seja conhecido pelas pessoas. Em vez de disputar, de reclamar, de murmurar, sejamos gentis, acessíveis. Paulo escreve na carta à igreja em Éfeso, capítulo 4, versículo 31 e 32, que não haja no meio de vocês qualquer, me ajude a ler a Bíblia, que não haja no meio de vocês qualquer indignação, vamos lá, ira, que mais? E blasfêmia, bem como qualquer, não pode ter maldade, não fique pensando maldade, não fique alimentando maldade, porque isso pode nutrir no teu coração, na tua alma, algo muito perigoso. Pelo contrário, sejam bondosos e compassíveis uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoa você. É isso que ele ensina, ao invés de disputar, reclamar. Você lembra das duas mulheres que Salomão resolveu lá o primeiro B.O.? As duas tiveram um menino, uma matou o menino, dormiu de noite, o menino acordou de manhã, ela disse, o meu está morto. Pegou o morto, botou junto da outra mãe, pegou o vivo, botou junto dela. A mãe acordou e disse, não, esse daqui não é o meu não, o meu é o vivo. E as duas começaram a disputar, disputa para lá, disputa para cá, é meu, é teu, é meu, é teu. Vamos levar para o jovem Salomão resolver o problema. E Deus deu a ele sabedoria, ele disse, me traga uma espada que eu vou resolver o problema agora. De quem é o menino? É meu. De quem é meu. Muito bem, me traga uma espada que eu vou partir o menino ao meio. Vou dar uma metade para uma e uma metade para outra. A infeliz, murmuradora, disputadora, confusenta, sabe? Diz, pode fazer, por mim, não tem problema não. A outra diz, não faça isso, Senhor. Pode dar o menino para ela?
O rei disse: pois não, pega o menino e devolva para ela, que ela que é a mãe. A mãe faz assim, protege, cuida. Você é a mãe espiritual, é o pai espiritual de muitas vidas que está sentado do teu lado. Então para de disputa, sabe? Para de envolver novo irmão em confusão. Vamos dar bom testemunho, vamos cuidar uns dos outros, vamos integrar, vamos ajoelhar juntos, vamos aconselhar, dar o ombro, fazer cumprir o que diz as Escrituras: se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Problemas, eu já estou encerrando. Todo lugar tem. Aonde tem ser humano tem problema. Mas hoje em dia, irmão, vou dizer uma coisa para vocês com muita tristeza. Quando qualquer um de nós nas igrejas tem um probleminha, você sabe quem é que divulga? Você sabe quem é que bota para fora? Você sabe quem é que leva para a mídia? Você sabe quem é que divulga? Não me responda não. Mas não é o de fora, é o de dentro. É os murmuradores, é os contendadores, é os confusendos, é os disputadores. Diz: agora, tá vendo? Agora eu quero ver. Queria ser o bonzão, se arrebentou. Queria ser a boazona, se arrebentou. Está de um jeito que o povo prefere ir para o inferno e ninguém confessar os pecados hoje em dia. Está assim, porque quando o irmão confessa um pecado, ele já está preocupado, porque todo mundo vai apedrejar ele, porque ele confessou o pecado dele. Irmão, se o irmão confessou o pecado, a gente tem que perdoar, como a Bíblia diz, perdoar, ter misericórdia. A Bíblia diz que aqueles que se arrependem e confessam, o Senhor, Ele alcança o quê? Agora a gente só quer misericórdia para nós. Me perdoe, tenha misericórdia de mim. E na hora que é o irmão, a gente quer pedra já. Toma, me dá uma pedra maior que eu puder segurar na mão. Dessa vez ele me paga. Agora ele vai ver. Que o Senhor guarde a sua igreja. Pense nisso que eu estou te falando. Nós queremos uma igreja grande nesta cidade. Nós podemos ser uma potência nessa cidade. Nós não queremos apenas uma igreja de números, para a gente chegar aqui no final do ano e eu, com toda a alegria do mundo, fazer uma exposição dizendo: meus irmãos, nós temos aqui tantos mil membros. Não é isso que eu quero só. Eu quero fazer essa estatística dizendo que a gente tem uma quantidade de membros expressiva, mas a igreja se alegrando, cuidando uns dos outros, todo mundo preocupado com os outros, ninguém passando dificuldade, ninguém se aproveitando do outro, nem da igreja. Não, por quê? Porque foi assim que a igreja primitiva fez, cresceu. Foi assim que ela permaneceu unida. E enquanto eles permaneceram unidos uns com os outros e com Cristo, ninguém vencia. Salomão escreve no livro de Eclesiastes, dizendo que a corda, o cordão de 3 dobras, é mais difícil de se romper. Pegue um fio só e puxa para você ver, quebra. Pegue 2, 3 e faz o entrelaçados. Para quebrar vai dar trabalho. Então é assim que nós precisaremos ser. Nosso relacionamento conta ao mundo a história sobre nós. Escreva isso. O nosso relacionamento vai contar ao mundo a nossa história sobre nós. As pessoas vão olhar e vão dizer: mas eu conheço ele, eu conheço ela. Ele é um homem de Deus de fato, é uma mulher de Deus, é um homem que serve a Deus, é uma mulher que serve a Deus. Capítulo 13 do Evangelho de João, já estou quase parando. Versículo 34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos, assim como eu os, que também vocês, volte lá porque não terminou o versículo ainda, que também vocês amem uns aos, versículo 35, nisto todos conhecerão que vocês serão meus, se tiverem o quê? Com os outros. Eu não sou tão velho de igreja, mas já tenho uns daninhos. Eu acho que tem muita gente aqui que se lembra do tempo
em que quando a igreja aplicava uma correção, que a gente chama de disciplina, no irmão, a igreja chorava. Alguém se lembra disso? A igreja chorava pelo irmão. Hoje em dia as pessoas não querem saber. Tem gente que quer saber o que foi que o irmão fez. Se você conhece o irmão, foi mencionado o nome dele, procure ele. Meu filho, meu irmão, estou aqui, quero dar meu ombro contigo para orar. Não chegue lá, e aí, o que foi que tu fez mesmo, velho? O que foi que tu fez dessa vez? Teu nome saiu lá, ó, a miséria. Eu vi teu nome lá. Não, vai lá e diga, meu irmão, eu estou aqui para orar contigo, para te ajudar, tu vai restabelecer, Deus vai te ajudar, tu é um homem corajoso, uma mulher corajosa, porque tu abriu a boca, falou, botou para fora, não guardou pecado que tu não é baú, mas eu estou aqui, a igreja está sentida por ti, tu não vai deixar de ir para a igreja não, vamos estar juntos. Isso é amar uns aos outros. É sentirmos a falta do irmão na igreja e a gente procurar o irmão que está sumido da igreja. Por que o irmão sumiu da igreja? Por que ele não está vindo aos cultos? Nosso relacionamento é com a palavra. E o salmista diz que a palavra ela é como lâmpada para os meus pés e luz para o meu, é a tua palavra. A gente vive a palavra, a gente precisa viver a palavra, aplicar a palavra. A gente não pode ser apenas ouvintes, a gente tem que ser ouvintes e ser praticantes daquilo que a gente ouve. Por fim, não vou falar mais hoje por conta do tempo, mas a igreja que Paulo orienta aos filipenses é que precisa ser uma igreja unida e irrepreensível, sem culpa, né? Não merecer censura, estar livre da falha ou do defeito, ninguém está, mas não ser uma igreja culpada, né? Não é ser sem pecado, porque pecado todos nós somos pecadores. Mas aí, João, primeira epístola de João, lá no junho de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 e o 10, ele vai dizer, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora, o versículo 10, ele diz que, se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em. Então, não é uma igreja sem pecado, mas é uma igreja sem culpa. Eu não posso carregar a culpa do meu irmão. Que o Espírito de Deus ministre a sua palavra nos nossos corações, que a gente procure ser igreja, uma igreja que não murmure, uma igreja que não seja atingida por esses males, ou vencida por esses males, porque não tem jeito que ele não semeie, né? Mas uma igreja unida, ela não será atingida por esses males. Ainda que o inimigo lance a flecha, ele não vai acertar o alvo. Eu não sei do nome do filme, não. Mas tem um filme aí que eu vi um dia desse, na televisão, que tinha uma rainha, um animal que era rainha, e na hora que a rainha dava o urro dela lá, os outros bicharada tudo da nação dela lá, do jeito dela, protegia. É o nome da filme mesmo? O irmão está me dizendo aqui que acho que é a muralha, viu? Protegia a rainha. Acho que é esse mesmo. Resultado, os guerreiros queriam, para poder vencer aqueles bichos lá, tinha que matar a rainha. Mas na hora que ela dava o urro, os bichos tudo, e aí eles lançavam muitas flechas, mas não pegava uma dela. Morria um bocado dos bichos lá, mas nela não. Eles protegiam a rainha. A gente precisa proteger uns aos outros, porque a gente não precisa mais de inimigo, porque a gente já tem demais. Satanás é o inimigo da igreja, o cão é o inimigo da igreja, o inferno é o inimigo da igreja. Por que a gente tem que ficar se degradando uns com os outros?
A gente tem que se proteger. Né? Vê a seta, vamos proteger. Aqui a gente resolve no nosso ciclo, a gente resolve o problema. Mas vamos proteger uns aos outros, vamos guardar uns aos outros. Vamos fazer igual a fixação lá da muralha. Protege. Como a galinha protege os seus filhotes, né, do gavião. A galinha tem 20 pintos. Na hora que ela vê a zoada do gavião, ela bota esses pintinhos tudo debaixo da asa e fica ali, protegendo. Quietinho os pintinhos, e ela consegue lugar para todo mundo. Na casa de Deus é assim, nós temos lugar para todo mundo, proteger, guardar, ajudar, vencer, né? Nós precisamos fazer isso. Amém? Igreja unida jamais será atingida, jamais será vencida. Agora, para isso, eu não posso murmurar, eu tenho que evitar divisão, disputa, eu tenho que deixar de ser culpados. Que o Espírito de Deus ministre a sua palavra no meu coração, no seu coração. Glória a Jesus. Jamendo.com